até do que é o Aí pensamento da é o que é o templário. Bem explícito, simples, nada de muita conversa. Se você quiser falar um pouco, eu vou passando rapidinho, você vai pedindo. Então agora eu vou só resumir e passar bem rapidamente, assim, para que vocês tenham uma ideia. Na próxima palestra, então nós falaremos com toda a calma e explicaremos melhor. Por favor, pode ir. Eu só vou apresentar quem é o nosso Davi Caparelli também, além de ser o nosso prior. Ele é o presidente da Academia Municipalista de Letras do Brasil, é o prior da Ordem OTD no Brasil, entre outras. Esse é o currículo e os livros que o nosso prior, que vai falar com vocês. Pode passar. Obrigado. Esse é o livro que estamos lançando agora, não é? Isso eu fiz esse livro para a canonização do Padre Anchieta, a pedido da AIA, que é uma organização Anchieta, Fundação do Brasil. Então aqui está bem claro os motivos das cruzadas, né? que era defender Jerusalém, né? E defender as caravanas que iam a Meca. Os beduínos atacavam, eles tomavam conta, os muçulmanos que dominavam a época. Aí a Igreja Católica e o Papa Urbano convocou exatamente os templários para combater os muçulmanos e os beduínos. Aí está o Papa, os templários. Né? Tá vendo? É o que nós já comentamos, pode passar. A formação dos templários, a ordem hierárquica que nós já comentamos anteriormente. Isso aí tudo são o que nós somos, né? As vestimentas dos templários na época. Então tinha tudo. Um dos livros que eu fiz, a Cruz de Caravaca, que é o porquê, que era a madeira que foi encontrada, se supunha que era do madeiro de Cristo. As cruzadas em si, os movimentos islâmicos, né? E a consequência das cruzadas, né? As 10 cruzadas que houveram, também já quase todos conhecem, mas vamos ler também o livro. O Sultão Saladino, que foi quem dominou a Meca e Jerusalém à época, mas que não era inimigo, ele queria só defender a religião dele, que é o islamismo. Né? Aí depois teve a fundação da Ordem dos Cavaleiros Hospitalários, né? Que defendiam. O craque, um dos famosos torres que defendiam a Terra Santa, a Cruz das 8 Bondades, que também é uma coisa que tem que ser explicada, mas está aí tudo, como viver, que se passou já no filme anterior, né? E que serviu para coisa. Algumas das cruzes usadas, né? Então a cruz patriarcal, que é a cruz templária, a cruz das 8 bondades, a cruz tal, a patera e a cruz grega. São as mais usadas. Usando aquela cruz, aqui está o código dos templários, que eles usavam para se comunicar, que vem depois, por causa dos bancos, das trocas de mercadorias, etc. Aqui um outro livro que eu fiz, porque se supunha de que o patrono de São Bernardo do Campo era o famoso cachorro, e não era. Foi São Bernardo de Claraval, que foi um dos mestres da fundação dos Templários. Aí está no frontispício da igreja, que já tem 100 e tantos anos, a cruz de Caravaca e o cajado dele. Então, aí, prova de São Bernardo. Aqui, algumas das ordens, Santo Sepulcro, Hospitalário, Templário, São Giacomo e Ordem dos Cavaleiros. Por isso, aquelas cores e cruzes diferentes dos mantos que existem aí. Aí, a organização, as brigas. Aqui, o companheirismo. Naquela época se falava muito disso aí, inclusive aí deu origem àquela conversa que o
o Roberto perguntou, que a maçonaria estava ligada, então foi a origem dos pedreiros livres, estão aí, que realmente eles tinham um acordo, mas não é exatamente aquele acordo que nós falamos, né? Aí já a perseguição, quando eles ficaram muito ricos, Felipe Alberto da França quis tomar o dinheiro deles. E aí foi quando o Papa Clemente presumivelmente fez uma bula condenando os templários. Aí a morte de Jacques de Molay em 1319, que deu origem a todas essas outras ordens que existem atualmente. Os templários foram praticamente os primeiros banqueiros do mundo, porque eles que garantiam a entrega de mercadorias e não eles transportavam a mercadoria e deixavam nos portos dele, nos castelos dele, e davam um recibo como se fosse um cheque, né? Então praticamente foi um dos primeiros bancos do mundo, se não for o primeiro banco do mundo, né? Aí a troca de mercadorias, né? Os comerciantes locais que entregavam, digamos, eu quero trigo na Itália, eles davam um recibo com aquele famoso código. Então chegava lá na Itália e recebiam mercadoria e vice-versa. O valor expresso se chamava naquela Ecudimar, a moeda privada dos banqueiros. Essa aqui é a casa em Londres, casa um dos que faziam os cheques ou as ordens de pagamento, seja lá como queiram chamar. Aí, a vinda já depois, os templários estiveram aqui na América muito antes de Pedro Álvares Cabral, e Vasco da Gama, etc, etc, etc. Aqui também tiveram os chineses, tudo. Mas os templários estiveram aqui. E as cartas patentes e os mapas cartográficos foram vendidos pela Espanha e Portugal a eles. Eles vieram, com certeza, já com a Ordem de Cristo, que foi transformada a Ordem do Templo, Dom Dinis transformou em Ordem de Cristo. Aí o Portugal, que nós falamos que dominava parte de coisa, Itatomar, que é a cidade templária mais famosa, né? O nome de Portugal, que foi trocado várias vezes, inclusive se referindo ao Graal, que é o famoso tesouro perdido que nunca foi encontrado, né? Nós temos aí uma mostra. Ivan, por favor, mostra para o Beto um cálice. Só tirar o... Aí está, com a cruz. Isso aí é uma réplica do cálice, né? Que hoje normalmente é usado na igreja, os padres usam para tomar um vinho, só que esse aí é do priorado templário com a cruz, essa cruz de Malta. Essa daqui é a carta de doação de Tomar, a carta de doação de Tomar, né? A carta de doação do Papa para as terras todas aos templários, principalmente de Tomar, né? A transformação da hora, tá, que nós estamos falando, né? E hoje, o que nós somos hoje. Então, por exemplo, nós em São Bernardo fundamos o Dia do Templário. Ela está apoiada pela Câmara Municipal de São Bernardo. Nós temos documento oficial, foi uma ata, que foi formado o Dia do Templário. Essa aí é uma das coisas. Hoje, nós temos já aqui a Ordem de Molay, que segue os passos do Jacques de Molay, né, com seus escudos, e aqui os brasões que nós estávamos comentando. Então, cada um tem um. Então, por exemplo, a Itália, Espanha, né, são todos acordos que nós temos firmado com vários países. Então, Itália, França, Colômbia, México. Então, nós temos tratados, além dos templários, nós temos tratados de cultura e de amizade com tudo isso aí. E existe a Igreja Templária Antiga, que também faz parte, onde entra as orações, entra
aquela parte ecumênica da história. E aí está o príncipe Antônio de Dobrynia, que vem a nossa ordem mais antiga, de 1496, é descendente de russos, né? Aí está Dobrynia, tudo com a carta patente. E o Nicolau, que é o grão-mestre-geral da Espanha, da Smolt-Mit. Né? Então aqui, olha, e foi aprovado em 18 de maio de 2017, isso aí é o cálice do Graal, um dos cálices do Graal, não o original, mas que está na igreja de Valência, apoiada pelo cardeal de Valência e apoiada pelo Papa, cuja ordem, o Nicolau é o mentor, é o cuidador dessa aí. Então, em 2005, a Smith encomenda México, Venezuela, Chile, Peru, todos esses países. Aí foi conseguido, aí vinha de Porto, era a comenda. Aqui são os nossos priores em todo o mundo, né? Então nós temos isso aí, está faltando aí só que está fora, que é outro grupo que é da Itália. Mas aí está todos nós. Então nós temos na Espanha, o que eu falei antes, Argentina, Itália, a Itália está aí, tá, o Jorge Catal está aí, Venezuela, o México, Peru, Paraguai, Davi, Brasil, Chile, Uruguai, Colômbia, Bolívia, etc. Inglaterra, Indonésia, está aí tudo bem escrito. Então, todo esse grupo faz parte da nossa organização. Então, nós temos contatos, como ainda botei, em todo mundo, nós temos a mesma coisa. Não em quase todo, mas isso nós já temos tratados firmados, que garantem a nossa coisa. Aí, finalizando, fé, esperança e caridade é nosso lema, digamos, né? E aí, para terminar, os livros, alguns dos livros que eu fiz, seria isso um resumo abreviado da nossa palestra. Mas nós vamos ampliar isso aí, nós vamos fazer uma palestra muito mais informativa, digamos assim, trazer mais alguns itens que hoje não foram falados aqui. Eu agradeço a todos, peço desculpa pela falha, eu desejo a todos uma boa noite. Só passando para vocês, esse vídeo, pode falar? Esse vídeo foi feito na Espanha pelo grupo do José Miguel Nicolau, que é o grupo da Smolt-Mit Pocac, tá? Então tá falando de todos os priores do mundo, que vocês vão ver agora, tá bom? Inclusive o nosso irmão e grão-mestre prior, Davi, tá nele também.